The sun is coming up again, looking like it's gonna be a problem, cause I'd be lying to you if I said this ain't a thing and I've been looking for a new one. I keep on waiting for the weekend, gonna hit you up and tell you that I want you, cause I just wanna feel like this again. Oh, oh, oh. Say what you wanna say to me. Olá, galera! Voltando aqui com mais um vídeo depois de alguns dias sem aparecer. E dessa vez a gente vai falar sobre um assunto um pouco diferente e que eu gosto muito, inclusive, e que vocês já devem ter adivinhado pelo comecinho desse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre livros e hoje eu vou trazer aqui pra vocês alguns livros que eu considero que, assim, mudaram a minha vida. Livros que são muito importantes pra mim e vou falar um pouquinho da história e vou explicar o porquê eles são tão importantes assim. Então, bora lá! O primeiro livro sobre o que eu vou falar aqui é um que eu não dava nada por ele até ter comprado esse livro pra mim, eu comprei ele recentemente. E esse livro é Mindset. Foi o primeiro livro de psicologia que eu li na minha vida, porque eu não gosto de psicologia. Sinceramente, eu nunca tive muita paciência pra ler esses livros de autoajuda, tipo... Não é o meu estilo, não é algo que eu tenho costume de ler, mas Mindset foi o primeiro que eu li, consegui terminar e que eu realmente achei que eu pude tirar alguma coisa que tava aqui pra minha vida. Esse livro não é aquele tipo de livro que vai te propor alguma mudança milagrosa ou alguma técnica incrível e surpreendente que vai mudar tudo. Ele é um livro realista, ele vai te mostrar onde você está errando e vai te mostrar qual é o passo a passo que você tem que dar para poder consertar isso, para poder consertar esses erros. E ele também tem muitas visões diferentes, tem muita coisa que eu nem imaginava que eu poderia pensar, mas que eu percebi que eu me encaixava um pouco nesses pensamentos enquanto eu lia esse livro. E uma das coisas é que, tipo, tem muito a questão de inteligência, talento, esforço. Esse livro é tudo sobre isso. Se você é uma pessoa que quer descobrir como conseguir se esforçar mais, como conseguir ser uma pessoa mais dedicada, uma pessoa que vai realmente se propor a fazer uma coisa e fazer, esse livro aqui é a minha indicação de ouro pra você, porque você vai gostar muito, principalmente se você gosta de um livro com muitos exemplos práticos, com algumas dinâmicas em tese e que vai te explicar passo a passo com vários exemplos diferentes, porque aqui tem exemplos sobre negócios, esportes, estudos e também um pouco sobre arte. Tem vários exemplos assim super diferentes aqui e ele é um livro realmente muito bom. Ele é um livro meio grande para começar a ler psicologia, porque ele tem umas 300 páginas, eu acho. Mas é um livro que vale muito a pena, inclusive o meu tá cheio de marcações aqui, porque não foi só uma leitura do livro, foi realmente estudar esse livro e ele valeu muito a pena. Então, o segundo livro que eu vou mostrar aqui é um que eu sinceramente gosto bastante. Eu tenho muito carinho por esse livro porque foi um dos primeiros livros realmente grandes que eu li na minha vida e eu sou apaixonada pela história desse livro. E o livro do qual eu tô falando é Fazendo Meu Filme 1, da Paula Pimenta. Esse livro aqui, ele simplesmente maravilhoso pra quem ama aquela comédia romântica bem fofinha, uma coisa, sabe? Bem good vibes. Esse é quase que um comfort book, porque ele é um livro pra ler literalmente no final de semana e te deixar caindo de amores pela história. Inclusive a coleção tá toda ali atrás, o resto, que é o Fazendo Meu Filme 2, o 3, o 4 e o Fazendo Meu Filme Lado B, que é aquele amarelinho ali em cima. Esse livro, eu li ele quando eu tinha uns 11 ou 12 anos, mais ou menos, eu não vou lembrar agora, mas acho que foi ou 2018 ou 2019 que eu li ele. E eu li ele num final de semana, eu peguei ele pra ler, eu não sabia que eu ia gostar, e eu li 100 páginas em um único dia. Esse é o tipo de livro que, quando você começa a ler, você não consegue parar, porque ele não tem nada de revolucionário em tese, assim. Ele é um clichê, ele é algo muito comum, algo que a gente já viu. E talvez seja por isso que a gente gosta tanto desse tipo de livro. Ele dá uma sensação muito boa, um conforto muito bom. E, tipo, é a história da Fanny, uma menina de 16 anos, que se vê prestes a fazer um intercâmbio. E nesse processo dela ir pro intercâmbio, ela acaba se apaixonando pelo melhor amigo dela, que, spoiler, já era apaixonado por ela há muito tempo. E aí o livro é todo sobre ela tentando lidar com isso e descobrindo. E é um livro sobre adolescência, um livro sobre se apaixonar, é um livro... É simplesmente um livro muito, muito, muito fofo e eu amo de paixão, apesar de romance não ser o meu estilo de leitura favorito, porque hoje em dia eu leio bem menos romance, inclusive o
único romance, assim, atual que eu tenho é realmente Fazendo Meu Filme. Então, esse é um livro que eu recomendo pra aquela pessoa que gosta de um livro bem fofinho, uma coisa que vai te dar um quentinho no coração. O 2 e o 3 não tanto, porque não vão te dar um quentinho tão bom assim no coração, mas vale muito a pena ler. Mas se você gosta de um romance bem fofo, uma coisa bem, assim, clichê, nada de novidade, uma coisa bem familiar, esse livro é uma boa opção pra você. O próximo livro sobre o qual eu vou falar não é um livro que vai te deixar com o coração quentinho e nem que vai te trazer vários insights incríveis pra sua vida. É um livro que, pra mim, ele é muito importante, muito especial, porque foi o livro pelo qual eu realmente comecei, assim, a ler de fato. Obviamente eu já tinha lido Fazendo Meu Filme antes, e já gostava de livros, mas não era aquela coisa de realmente ser apaixonada por leitura. E esse livro foi o que me trouxe para o mundo da leitura, que é Percy Jackson e o Ladrão de Raios, do Rick Riordan. Eu li esse livro online pela primeira vez quando eu tinha 14 anos, em 2021. E, pra ser sincera, eu li sem esperar nada e foi uma das melhores leituras da minha vida e hoje ele é um dos meus livros favoritos. Percy Jackson vai contar a história do Percy, óbvio, que é um garoto problemático de 12 anos que foi expulso de 6 escolas e descobre ser um meio-sangue. E nisso, nesse livro, a gente vai acompanhar as aventuras dele atrás de resolver um roubo que aconteceu no Olimpo. Esse livro, ele é uma coisa assim mais conhecida, porque tem até o filme, apesar de que eu não recomendo o filme. Mas ele é um livro que muita gente já conhece, não é uma coisa nova e revolucionária, mas é um livro realmente muito bom. E ele é ótimo para adolescentes, assim, jovens, tanto que a linguagem dele é mais simples porque ele é um infanto-juvenil. Ele é um livro para pessoas de 12 a uns 16, 17 anos, por aí, não tenho certeza. Ele é um livro bem básico, assim, em tese, e ele é muito bom também pra quem gosta de história, pra quem gosta de fantasias em que vão dar altas risadas, vão ter momentos engraçados e divertidos, e pra um protagonista que não tem nenhum medo de estressar pessoas que são mais poderosas do que ele. Então, Percy Jackson é um livro muito bom, porque a linguagem dele é simples, ele é um livro cativante porque cada capítulo te faz querer ler mais um pouco. A cada página você vai pensar, nossa, eu só preciso terminar esse capítulo, e quando você termina o capítulo, você já quer ler outro. Porque o livro é realmente, a escrita é fluida, o livro é todo muito fluido e ele encaixa muito certinho. E uma coisa que eu acho muito legal na saga inteira de Percy Jackson é que cada um dos livros é baseado num mito grego. Tipo, cada um tem referência a um herói grego, assim, em tese. E eu, pelo menos, sou uma pessoa que não sou necessariamente apaixonada por história, mas eu sempre gostei da parte de Grécia e Roma Antiga. Então, Percy Jackson também foi uma leitura muito legal por isso, porque eu já gostava desses assuntos, assim. E a forma como Rick Riordan escreveu a história faz parecer, tipo, é tudo muito conectado. Você consegue realmente ver ali que as conexões foram feitas muito certinho, tipo, cada mínimo detalhe. Por exemplo, o Olimpo no topo do Empire State. Isso foi uma coisa muito incrível e muito legal, que eu gostei bastante, porque foi uma fantasia, mas que trouxe algo tecnicamente familiar, porque trouxe elementos do mundo real. Diferente de, por exemplo, o Príncipe Cruel, que é uma alta fantasia, que se passa em um reino mágico em algum lugar aleatório do mundo. Percy Jackson não. Percy Jackson tem elementos do mundo real, tem aquela fantasia, tem aquela magia no meio, mas tem elementos que fazem a gente se sentir mais conectado com a história. É um livro muito bom pra quem não gosta muito de ler, pra quem quer começar a pegar o hábito de ler, mas ainda não achou um tipo de livro legal. Esse é um livro bem interessante. E também é um livro bom pra quem não gosta de uma linguagem muito difícil, muito complicada, pra quem quer ler uma coisa mais fácil, só pra relaxar e dar umas boas. O próximo livro da minha lista é Anne de Green Gables, da Lucy Montgomery. Esse é pra quem gosta de um livro acolhedor, que vai ter uma linguagem um pouco mais poética e com pensamentos muito complexos, mas não um complexo racional, um complexo muito sentimental. Esse é um livro cheio de sentimentos e cheio de emoções. E ele é um livro também com muita coisa engraçada, com muitas risadas. É um livro realmente divertido. E, assim como o Percy Jackson, ele é um infanto juvenil, se eu não me engano. Tanto que a capa dele tem uns detalhes assim mais fofinhos. E
esse é o tipo de livro pra quem gosta de poesia, pra quem gosta de sentir aquele sentimento acolhedor, pra quem gosta de romance de época, pra quem gosta de uma coisa bem fofa e meia. E é um tipo de livro que, na maioria das vezes, se você for ler, você vai começar a ser enganada por ele. E no final você vai terminar pensando, nossa, esse foi um dos melhores livros da minha vida. E esse livro vai contar a história da Anne, que provavelmente muita gente que já viu série na Netflix deve conhecer a série da Anne, mas a série é bem diferente do livro. Então, vai contar a história da Anne, que é uma órfã que foi adotada pelos irmãos Cuthbert e vai morar em Green Gables por causa de um pequeno incidente que teve. Essa história toda é muito sobre o amadurecimento da Anne, porque no começo do livro ela detesta a si mesma, ela detesta a aparência dela, ela não gosta de se olhar no espelho e ela se sente mal consigo mesma. E ela sente que nunca foi amada. E esse livro inteiro vai mostrar ela amadurecendo, vai mostrar ela passando a gostar dela mesma, vai mostrar ela percebendo que ela é incrível e que ela pode sim ser legal e que ela pode ser uma pessoa boa e que ela pode ser amada. Então, é um livro muito sobre autodescoberta e o resto da coleção eu ainda não li, mas eu tô bem ansiosa pra ler. Mas esse primeiro livro aqui eu indico muito, principalmente se você tem entre 13 e 14 anos, porque com 12 anos eu acho que esse seria um pouco difícil ler, porque tem algumas palavras um pouco mais complicadas por ser uma história de época. Que na adolescência a gente tá sempre tentando se autodescobrir, tá tentando saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e esse livro tem bastante da jornada emocional da Amy e eu gosto bastante. O próximo livro sobre o qual eu vou falar é um que eu não vou ter aqui pra mostrar pra vocês, porque eu nunca comprei ele. A primeira vez que eu li foi que eu peguei emprestado, e eu peguei ele emprestado sem ter nenhuma expectativa de que eu realmente iria gostar. E esse livro é O Fazedor de Velhos. Esse livro vai contar a história do Pedro, que é um jovem que acabou de terminar o ensino médio e entrou para fazer a faculdade de História. Só que ele percebe que não era isso que ele queria. Que ele não se identificava com o curso, apesar de gostar da matéria no colégio, ele não gostava daquilo, não era o que ele queria para a vida dele, e então começam as dúvidas. E, com todas essas dúvidas, ele vai atrás de um velho professor que diziam ser um ótimo orientador de alunos. Esse professor, no começo, ele parece meio louco. Mas ele e o Pedro começam a conviver diariamente com o Pedro tentando descobrir o que ele gostava, o que ele queria fazer da vida e qual seria a melhor profissão para ele. E no meio de toda essa jornada de autodescoberta, que é uma coisa muito legal para se ler sobre na adolescência, porque todo mundo passa por isso. Todo mundo passa ou está passando por essa situação, então é um livro muito interessante para se ler por aí com uns 15, 16, até 17 anos, que é quando a gente tá nessa confusão por causa de faculdade, por causa do nosso futuro, por causa das coisas que a gente gosta e que não gosta, que a gente tá se descobrindo. Então, esse é um livro muito interessante de se ler porque ele abre a nossa visão para coisas diferentes, abre a nossa mente para novas oportunidades e novas possibilidades, só que não para por aí. Além de ter essa parte mais autodescoberta e jornada emocional do personagem, a gente também tem um romance muito fofo, que é entre a afilhada desse professor e o nosso protagonista. Então, é um livro muito fofo, muito, assim, profundo também, muito poético. Eu não vou lembrar direito do livro em si, porque já faz muito tempo que eu li. Eu devia ter uns 13, 14 anos, sei lá, mais ou menos assim. 12? Não vou lembrar agora. Mas ele é um livro realmente interessante e é um livro que eu considero muito importante, apesar de não ter lido ele mais de uma vez, porque foi só aquela vez que eu peguei emprestado que eu li. Mas eu lembro desse livro até hoje, porque ele realmente foi marcante na minha vida e eu recomendo muito pra quem se sente meio perdido, meio confuso e que é um lugar acolhedor pra simplesmente, sabe, se sentir ali conectado realmente com a história, porque é algo que a gente passa. Então, quando a gente lê algo sobre isso, a gente se sente conectado. E conforme a gente vai vendo o Pedro descobrindo mais sobre ele, e descobrindo o que ele gosta, e descobrindo qual curso ele deveria fazer, e com o que ele queria trabalhar, a gente também vai começando a se encontrar um pouco, apesar de não ser um livro de autoajuda, ou de desenvolvimento pessoal, e realmente vale muito a pena a leitura. Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo mais conversa, assim, em tese, e
eu espero que algum desses livros te faça sentir a mesma coisa que eu senti enquanto eu tava lendo, porque realmente foram livros que me trouxeram sensações muito boas, muito incríveis, sensações novas, coisas maravilhosas. E se você não gosta de ler, eu espero muito que algum desses livros tenha te feito ter vontade de ler. Então, eu vou deixar um pouquinho mais deles na descrição, vou deixar uma pequena resenha sobre cada um, pra vocês poderem dar uma olhadinha e, quem sabe, talvez ler algum. Então, eu tô realmente agora ficando por aqui o vídeo, então se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum dos vídeos novos que virão, porque eu estou tentando postar agora toda semana, vamos ver se vai dar certo. E deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo e também alguma sugestão de algum outro vídeo que você quer ver por aqui, tipo um art vlog, algum tutorial ou alguma resenha mais completa desses livros aqui e de outros também. Então, é The isso. sun is coming Até up mais. again. Looking like it's gonna be a problem. Cause I'd be lying to you if I said this ain't a thing and I've been looking for a new one. I keep on waiting.